E no vídeo de hoje você vai ver revestimento cerâmico de fachadas, seus materiais, o seu projeto e a sua produção. Bem, eu vou falar um pouco agora sobre as principais funções do revestimento cerâmico de fachadas, que são proteger a edificação de chuvas, preservando a sua estrutura e a sua alvenaria, auxiliar as vedações e cumprir suas funções, que é a de estanqueidade e a de segurança, e constituir também um acabamento final ao projeto, tendo em vista todas as funções, a sua valorização econômica, a estética e a consideração relacionada ao uso e etc. Agora sobre a importância dos revestimentos de fachadas. Eles são um elemento de grande importância em qualquer edificação, pois além de serem em contato direto do prédio com o meio externo, estando expostos a intempéries, devem apresentar boas propriedades térmicas de vedação e isolamento, e sem falar da sua valorização econômica, do seu alto custo de produção e da sua recuperação. Bem, em questão à exposição desse revestimento, a gente tem que levar em consideração a insolação, ao vento, a temperatura, a umidade, a poluição e as suas intempéries, que depende da sua produção do processo de produção e também vai depender muito do seu uso. Bem, em relação aos componentes do sistema, a gente vai formar primeiramente a base, né? O chapisco, aí logo em seguida vem o embolso, a argila colante, o revestimento e o rejunte. E a pergunta que não quer calar: o que promove a ligação entre esses componentes? Simples. São os mecanismos de ancoragem. O que são mecanismos de ancoragem? Segundo a definição física, é a penetração da pasta de cimento presente na argamassa. E segundo a definição química, é a atração química eletrostática ou intramolecular entre os componentes. E juntando essas duas, são a combinação entre ambas. Bem, por fim, vem a extensão da aderência desse revestimento, que é nada mais nada menos do que a área de contato da argamassa nas retânculares das saliências macroscópicas da base, né, que são muito influenciadas pela trabalhabilidade da argamassa. Isso você poderia ver com a assistência da tecnologia, com os microscópios. Rejunto. O rejunto é um material que serve para preencher as juntas das cerâmicas. Ele tem algumas características específicas, que são baixa permeabilidade, pois não pode entrar água na junta, que assim teria problemas futuros com a cerâmica. Ele é flexível e absorve as tensões do sistema. Existem dois tipos de rejunte. O primeiro pode ser aplicado em áreas que não tenham muito fluxo de pedestres. Áreas externas, mas que não podem exceder 20 metros quadrados. E as placas de cerâmicas utilizadas tem que ter a absorção de água acima de 3%. O segundo pode ser para todas as condições do primeiro, mas pode ser para locais com mais fluxo de pedestres e qualquer dimensão. E as placas de cerâmicas têm a absorção de água menor de 3%. E esse tipo 2 é o que é utilizado nas piscinas. O modo de preparo é muito parecido com a argamassa colante. O modo de preparo e tem que ter os mesmos cuidados também. E o tempo de utilização é o mesmo. A aplicação é feita com a ajuda de uma ferramenta que ajuda a preencher todo o vazio, não deixando nenhum tipo de bolhas. E a limpeza é feita com outra ferramenta arredondada que ajuda a deixar uniforme, levemente arredondado também. As juntas de dilatação, também conhecidas como juntas de movimento, são dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais. E também usados como juntas de movimento, são dispositivos criados para absorver a variação volumétrica dos materiais. E também usados para suavizar os efeitos da vibração e movimentações a cada tipo de estrutura. Os selantes utilizados são silicone, poliuretano, acrílico. O material de enchimento é feito com a espuma flexível de polietileno expandido. Não tem nenhuma forma que fale especificamente desse tema. Tem uma proteção das placas cerâmicas com fita ao redor, né? Depois faz a limpeza grossa das bordas da cerâmica com uma espátula. Depois a colocação do material de enchimento. Logo após
Eles passam um pano com um pouquinho de álcool, molhado em um pouquinho de álcool, embebido, que chama, embebido em álcool, que é a limpeza fina. Depois passa um pano a seco, para tirar, se ficou muito álcool, passa um paninho a seco. Depois é a aplicação do selante com a pistola apropriada. Logo após o alisamento com ferramenta arredondada, umedecida. E assim é feito os bagulho aí. Eu vou falar sobre os componentes do revestimento, começando pelo chapisco. Ele tem a função de regularizar a absorção e a porosidade da base, além também de aumentar a rugosidade. Ele sempre deve ser aplicado nas áreas externas, onde as solicitações mecânicas são mais elevadas, assim como também na superfície do concreto armado. O chapisco ele é uma camada fina de argamassa aplicada sobre a alvenaria, com o objetivo de ter uma superfície rugosa e adequada para a aplicação do embuço. O chapisco ele vai ter um traço de 1x3 de cimento Portland e areia grossa, e pode conter aditivos para dar mais aderência ou então com função impermeabilizante. Para a execução do chapisco é necessário ter a limpeza da base, que vai ser feita com jateamento de água e também passando escova de aço. O chapisco vai formar uma camada média de 5 milímetros e para a realização de uma camada posterior deve-se esperar 7 dias, que é o tempo necessário para conseguir uma boa secagem e endurecimento. E assim sucessivamente, vai conseguir uma melhor resistência mecânica. E deixar a parede só com chapisco não é muito indicado, pois ele vai evitar as infiltrações e se tiver infiltração vai ficar com um aspecto estranho. Por isso que é bom ter o chapisco. E também não é indicado rebocar a parede sem chapiscar, pois o chapisco vai segurar o reboco. Após a aplicação do chapisco, deve ser feita a regularização da superfície com o objetivo de assentar o revestimento cerâmico ou então para uma posterior pintura. E para a execução, deve molhar a parede um pouco, mas não pode ser excesso, senão vai prejudicar. E o embuço é executado com traço de 1x2x8 ou então 1x2x9 de cimento, cal, areia grossa ou média e água. E a cal utilizada para fornecer a parte maior flexibilidade, melhor aderência e também melhor trabalhabilidade. E se for necessário mais de uma camada, tem que esperar 24 horas para a cor da camada que foi feita e para a aplicação da próxima. E a espessura de cada camada deve ser de no máximo 12,5 milímetros. E para ter um bom embuço é bom observar o prumo e o alinhamento. E as principais funções do embuço são vedação, regularização da superfície, proteção da edificação e também evitar a penetração de agentes agressivos. E em relação ao ciclo da cal, primeiramente é uma pedra calcária, então um dolomito, que passa pelo processo de calcinação e libera gás carbônico, CO2, ele vai sair da pedra. Aí se transforma na cal virgem. A cal virgem vai passar pelo processo de hidratação, onde ela absorve H2O, e aí a cal virgem vai se transformar em cal hidratada. Aí vai absorver a areia e a água do amassamento, e a cal hidratada vai se transformar em argamassa fresca. Essa argamassa fresca vai absorver o gás carbônico, ele vai retornar do ar e vai incorporar na argamassa e vai liberar a água de hidratação, que foi do processo de cal virgem para cal hidratada, e também a água do amassamento. E assim vai se transformar numa argamassa endurecida. Eu vou falar sobre a argamassa colante. A principal função da argamassa colante é propiciar a aderência adequada entre o revestimento e a base, seja, por exemplo, o emboço ou qualquer outra base. A diferença da colante para a tradicional é que a tradicional, que é feita em obra, é que a colante ela tem na sua composição aditivos que retêm água. E alguns tipos de argamassa colante são 3 tipos, que são o primeiro, o revestimento, que é para revestimento interno, argamassa colante 1. Revestimento interno exceto saunas e churrasqueira, por exemplo. A argamassa colante 2 são para pisos e paredes externas. E a 3 ela tem mais aderência e é ideal para colar porcelanato, cerâmica e etc. E para lugares quentes como saunas. E tem a tipo E também. Tem a argamassa colante 1 tipo E, a 2 tipo E e a 3 tipo E também, que elas apresentam um tempo em aberto maior, que é o tempo que, desde que o tempo em aberto é o tempo que ela dura, quando ela é aplicada até a hora certa de colocar a placa sobre ela.
Os aditivos que são colocados na argamassa colante são a base de celulose, que ajuda a reter a água, e a base de resina, que é o PVA ou EVA, que ajuda a aderência da argamassa colante. O tempo em aberto recomendado para fachadas, em lugares como o de Recife, por exemplo, é de maior ou igual a 20 minutos, o tempo em aberto, e a aderência é cerca de 1 MPa. Agora eu vou falar sobre alguns casos que podem ocorrer com a cerâmica durante a aplicação. Primeiro eu vou começar com a expansão por umidade, que é quando ela entra em contato com a umidade, ela expande a sua área. E de acordo com a norma, o tolerável é até a menos que 0,06 milímetros por metro. Depois tem a absorção de água, que é a quantidade que a cerâmica ou a placa absorve pelo seu tardóis. O gretamento, que são fissuras capilares na parte esmaltada da cerâmica, que não causa muito prejuízo à estrutura, é mais um prejuízo estético. E mancha d'água, que é quando a parte da esmaltada da cerâmica, que ela apresenta uma diferença de tonalidade quando ela entra em contato com a água que penetra pelas faces laterais ou inferior. E agora eu vou falar um pouco sobre algo que tem que ser feito no procedimento do assentamento da cerâmica para evitar os problemas que foi falado anteriormente. Primeiramente é respeitar a cura do embolso, que é de no mínimo 14 dias. Aguardar 15 minutos após a mistura da água com a argamassa colante para que possa haver diluição dos aditivos e reamassar novamente antes da aplicação. E respeitar o prazo limite de utilização da argamassa colante, que é mais ou menos 2 horas, a depender do fabricante.